Vou passar agora para o Clodoaldo Neri, especialista em Direito Previdenciário, diretor da Associação Nacional dos Aposentados, Pessoa com Deficiência, Idosos e Pensionistas e coordenador do movimento Acorda Sociedade Mais. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o Siddhartha pela presença, representando o presidente do INSS. Um abraço ao Renato, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na AGU, quando ele era Procurador-Geral Federal. Agradeço também o convite da FENASPES, a pessoa da Laura e do Maurício. Agradeço pela iniciativa de propiciar esse debate, que contou, inclusive, com o apoio da alta administração do INSS. Cumprimentar os expositores, Maria Lúcia Fatorelli, que é um destaque nessa ação da sociedade civil organizada, em buscar o esclarecimento do que tange a questão da dívida pública. A exposição do Leonardo Rangel, diretor de programas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, pelas suas exposições, e a todos vocês que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos assistindo. Bom, o movimento Acorda Sociedade, ele nasceu da necessidade de alertar, denunciar retrocessos e, ao mesmo tempo, mobilizar a sociedade brasileira para o debate nacional em temas relevantes, como é o caso da reforma da Previdência. E também o fim do foro privilegiado. O MAIS, ele nasceu em uma audiência pública, lá na Defensoria Pública da União. Naquela ocasião, as entidades que estavam participando da audiência pública deliberaram pela criação de um movimento que tivesse as características de ser um movimento apartidário, suprainstitucional e com pauta definida. Também para fazer a organização da sociedade civil sem a questão de partidarismo e que pudesse trazer um contraponto ao discurso governamental que foi introduzido a partir do envio da mensagem do governo, materializado na PEC 287, a PEC da reforma da Previdência do ex-presidente Temer. Então, esse é o histórico do movimento Acorda Sociedade. Hoje, nós possuímos na nossa base 147 entidades de diversos segmentos da sociedade brasileira. Nós temos coletivos como o da União dos Policiais do Brasil, onde são todas as entidades representativas de carreira do setor de polícia, Polícia Federal, delegados, Associação dos Delegados dos Policiais Federais, Federação dos Policiais Federais, Federação dos Policiais Rodoviários Federais, Polícia Civil. E é muito importante a participação deles dentro desse coletivo do Movimento para a Sociedade, por conta da representatividade que eles têm junto à bancada da bala, da bancada de segurança, que são 87 deputados federais. Ainda nós temos aí a participação da advocacia pública, todas as entidades de carreira da AGU fazem parte do Movimento para a Sociedade, e quem é responsável pela secretaria do movimento são os defensores públicos federais, representados pela ANADEF. Feitas essas considerações, vamos ao debate, que é importantíssimo, essas oportunidades que nós temos. O que nós percebemos em relação à PEC 6 de 2019? Ela traz consigo uma ousadia, que eu quero dizer para o Dr. Leonardo, que foi muito ousado, viu? Querer retirar da Constituição as regras previdenciárias e remeter para quórum de lei complementar, para futuramente implementar a capitalização de uma forma que eles ainda não informaram o custo de transição, realmente é uma ousadia nunca vista na história do Brasil.
Porque todas as reformas previdenciárias que foram feitas, todos nós sabemos, foi feito por meio de emenda constitucional. A emenda 20, 98, né? Tivemos em 2003, a 41, né? A 47, e ela veio numa versão ousada, muito ousada, e que eu acredito que politicamente, como eu sou uma pessoa que eu atuo direto no Congresso Nacional, eu não vejo possibilidade do Congresso Nacional aceitar essa desconstitucionalização das regras. Isso, do ponto de vista, para se construir a aprovação da reforma da Previdência, não vai contar com apoio político das entidades do movimento da própria sociedade. Isso aí é inaceitável, é ponto pacífico, e o Paulo Guedes, se ele quiser construir consenso para aprovar alguma coisa, ele vai ter que declinar do artigo 40 da PEC 6 de 2019. Doutor Leonardo, o senhor, eu acredito que pela sua exposição, a sua franqueza, e eu sei que o senhor é um servidor público de carreira, um excelente técnico, né? Tive a oportunidade de analisar rapidamente o seu currículo, e eu quero dizer o seguinte: o senhor pode não ter participado de nenhuma reunião com algum banqueiro ou de algum representante do BIS, do FMI ou coisa do tipo, mas eu posso lhe assegurar que a proposta de reforma da Previdência, ela vem na esteira da emenda 95. A emenda 95, ela promoveu o quê? O congelamento das despesas primárias. E esse congelamento das despesas primárias, ele necessita da reforma da Previdência para garantir ainda as despesas que ficaram de fora, que justamente as despesas da irresponsabilidade fiscal. E tanto a doutora Maria Lúcia Fattorelli denuncia do sistema da dívida pública, a farra das despesas financeiras, a farra dos juros, que realmente é aí que está e é aí que se deve se fazer a reforma. Não é a Previdência o problema do Brasil. Nunca foi. Na verdade, a Previdência, ela tem que ser vista como uma solução, porque ela é um sistema de proteção social que assegura aos brasileiros atenuar uma das principais características do Brasil, que é a desigualdade social. Se não fosse a Previdência Social, a miséria seria muito maior no Brasil. O problema do Brasil, ele está relacionado à corrupção. O problema do Brasil não é a Previdência, não é o BPC, de um salário mínimo do idoso. Isso é outra coisa, já pode encaminhar também isso como uma questão de compreensão política nossa. BPC não passa no Congresso. Querer colocar no lombo do idoso, daquela pessoa que já está na condição de miserabilidade, a irresponsabilidade fiscal de uma política monetária equivocada, que explodiu a dívida pública, retirar dele e dizer: você é culpado, porque você é idoso e você recebe um salário mínimo, você está onerando as despesas públicas. Não. Nós, da nossa associação, nós não vamos admitir e estamos trabalhando para derrubar essa questão do BPC. Não são eles os responsáveis. É certo, se colocar uma lupa, não precisa de muito, você não precisa perder muito tempo para ler essa PEC. Lembra de um conto, Ali Babá e os 40 ladrões? Lembra do 40. É só você lembrar desse conto. Ali Babá e os 40 ladrões, vocês vão lembrar dos 40. 40 anos para trabalhar, para obter a aposentadoria integral de tempo de contribuição. 40 anos. Tá? E, detalhe, eles não informam isso, mas eles estão mudando a média, a fórmula para calcular. Porque hoje,
se calcula o período base de contribuição, o PBC, de julho de 94 para cá, eles descartam 20%. Então, quando você coloca os 100%, obviamente que essa fórmula vai reduzir o salário de benefício, que é a base, né, onde se vai definir o valor da aposentadoria. Ela sofre impacto de quem? Fator previdenciário. Então, lembrem do 40 anos, e lembrem do artigo 40. Artigo 40, parágrafo 1º, combinado com 15. O que é o 15? Eles não falam. O artigo 40, ele trata da desconstitucionalização, que é retirar da Constituição as regras previdenciárias, remeter para Código de Lei Complementar, para justamente implantar o sistema de capitalização. Que eles não dizem, o ministro Guedes foi questionado na CCJ, de onde vêm os recursos para você bancar a transição do sistema de repartição simples para o sistema de repartição, para o sistema de capitalização, regime de capitalização. O nosso atual modelo é o modelo de regime de participação simples, que está baseado no quê? No princípio da solidariedade, onde existe um pacto intergeracional, onde uma geração financia as aposentadorias da geração que antecede. No momento que você faz a mudança do regime de repartição simples para o regime de capitalização, isso vai gerar um rombo, porque aquela pessoa ela já não vai mais contribuir para aquele bolo de recursos para pagar os aposentados. Ele vai dar o dinheiro dele para uma instituição financeira e vai aplicar no mercado financeiro. E, detalhe, está se fazendo uma nova triangulação no Brasil com a capitalização, porque hoje o recurso vai direto para o governo. Agora, com a capitalização, que é uma agenda de mercado, esse recurso, antes de ir para o governo, ele passa por um banco que vai cobrar para fazer a administração desse recurso, e em seguida o próprio governo exige que o fundo de pensão tenha na sua carteira um percentual de 60% de títulos públicos, ou seja, emprestar dinheiro para o governo. E isso tem que ser muito esclarecido. No artigo 40.15 prevê a privatização do FUNPRESP. Ora, todo mundo sabe que depois de 2013 para cá, todo mundo que passar no concurso público não vai se aposentar com as regras de quem ingressou antes desse período. Está limitado ao teto da tabela do INSS. Se ele quiser uma aposentadoria diferenciada, acima do teto da tabela do INSS, ele vai precisar buscar a previdência complementar. Ou ele vai fazer adesão ao FUNPRESP, ou ele faz a migração. Eu acho que já terminou o prazo, né, Léo? Terminou sexta-feira o prazo para fazer a migração. Que ele, na verdade, ele não precisa aderir ao FUNPRESP. Pode fazer a migração. Então, prevê a privatização do FUNPRESP. Se isso não é uma pauta de mercado, se isso não é uma agenda de mercado, o que é? Então é essa a pergunta. Aí o pessoal que entrou a partir de 2013 está no FUNPRESP. Aí vem a MetLife, que é a que faz a administração das pensões lá do Chile, e diz assim: eu quero comprar a carteira do FUNPRESP, como ela comprou a carteira do Chile. E aí? Eles não dizem isso. Então, nós estamos aqui para fazer esses esclarecimentos acerca do 40. Eu estou aqui para falar do 40. Eu não vou me exaurir na questão da PEC. Eu estou aqui para falar do 40. E que vocês gravem e memorizem o 40. Lembre do Alibaba. Vamos lá. Então, ainda na questão da constitucionalização, o ministro Fux, que é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele fez uma manifestação recente
importantes alertando para a inconstitucionalidade dessa PEC. Nós vamos trabalhar junto aos membros da CCJ, a gente sabe que o PSL tem maioria na CCJ, mas nós vamos abrir e já encaminhamos nota técnica para todos os deputados hoje acerca dessas inconstitucionalidades que já foram analisadas. Isso aqui não vai passar. Pode passar na CCJ, mas não vai passar na comissão especial. Bom, a doutora Maria Lúcia Fattorelli é uma pessoa que eu sou fã dessa mulher, porque ela é uma guerreira, é uma pessoa de notável conhecimento, e eu já tive a oportunidade de dividir mesa com ela no Senado Federal, na Comissão de Transparência e Governança Pública, onde nós apresentamos denúncias em relação à política do swap cambial. E ela pediu para eu fazer uma breve apresentação. O que é o swap cambial? O swap cambial, ele funciona como uma espécie de seguro, onde você troca posições de determinados produtos, de determinados valores. Quando você faz a operação cambial, você está se referindo a moeda estrangeira. É você atuar através de intervenções do Banco Central para atender às pressões de mercado, no que se refere ao câmbio. Por quê? Se ocorre uma elevação do dólar, isso gera pressão inflacionária. Aumenta o preço do pão, né? Aumenta o preço dos seus derivados, e isso vai gerar pressão inflacionária no Brasil. Então, o governo ele tem essa preocupação em relação à questão cambial. E o que é que ele faz? Ele atua por meio dos leilões e por meio dessas intervenções no mercado através do swap cambial. Como é que funciona o swap cambial? Funciona assim. Uma empresa, digamos que ela buscou captação externa, ela buscou um financiamento externo. Por quê? Porque ela se recusa a pagar a taxa de juros praticada pelos banqueiros aqui no Brasil. Então ela disse, não, eu não vou dar dinheiro lá para o dono do Itaú, do Bradesco, do Santander, taxa de juros abusiva aqui que eles praticam no Brasil. Como eu tenho capacidade financeira, eu tenho garantias reais para oferecer para o banco, eu vou fazer essa captação no Japão, né, na União Europeia, que lá a taxa de juros é muito mais inferior do que a praticada no mercado brasileiro. Então, olha lá, eles deixam de tomar financiamento aqui para tomar financiamento fora. Por quê? Porque a taxa de juros aqui é elevada. Quando eles fazem isso, senhores, eles assumem o risco empresarial. O que é risco empresarial? Quando você, as Casas Bahia, por exemplo, vende aquele fogão, aquela televisão em 36 meses no boleto, ela está assumindo o risco empresarial do cliente vir a ficar desempregado e não conseguir honrar o compromisso do pagamento da geladeira e do fogão, porque ele ficou desempregado, ele foi atingido pela crise. Porém, as Casas Bahia assumiu que o risco empresarial da venda a prazo. O risco empresarial é a inadimplência. O que é que acontece no Brasil? As grandes empresas, como a Rede Globo, que é o maior conglomerado de comunicação do país, as companhias aéreas, Tango, as grandes empresas, a própria JBS, eles simplesmente exigem que o Banco Central entre no mercado para oferecer dólares no mercado futuro para eles na taxa diária do dia. Então, por exemplo, se hoje o dólar está 3,50, existe uma pressão do mercado batendo lá, eu quero dólar, eu quero dólar. Quanto mais gente aparece batendo, eu quero dólar, é igual a Semana Santa, na época do peixe. O que é que acontece com o preço do peixe na Semana Santa? Ele sobe. O que é que acontece quando muitas pessoas estão pedindo um determinado produto? Ele sobe. A mesma coisa funciona com o dólar. E aí, o governo se vê compelido e obrigado pelos 5 bancos que controlam o sistema financeiro nacional a intervir e fazer os leilões. Funciona assim. Qual é o seu nome? Irineu. O Irineu é uma companhia aérea, é a TAM. Chega dizendo, olha, eu tenho 25 aeronaves, eu tenho que pagar leasing em dólar, eu tenho mais 10 aeronaves que eu comprei, eu tenho que pagar o financiamento. Como é que vai se comportar esse dólar?
Porque eu, Irineu, que sou agora do Irineu Agoriatã, eu vendo passagens aéreas em reais. Eu atendo o mercado doméstico. Predominantemente o mercado doméstico. Embora eu faça voos internacionais, mas a minha maior parte da minha receita operacional é em reais. Como é que eu fico? Aí vem a Gol. Eu também quero dólar. Aí o Banco Central, tudo bem. Quanto é que está a taxa hoje? Está 3,50. Você quer esse dólar para quando? Para daqui a um mês. Então, olha, Irineu, pode ir para casa, tem um contrato aqui, você assina, é um mercado, é um contrato de hedge, de proteção. Você paga 3,50 hoje, você não leva esses dólares, tá bom? Mas daqui a um mês, quando você precisar, se subir, eu pago a diferença do que se subir. Então, passou 30 dias, o Irineu tem que pagar a fatura dele, as obrigações dele em dólar. Aí chega lá, dólar R$4. Quando ele bateu na porta aqui, o dólar estava R$3,50. Mas eu fiz um contrato, ele disse que vai me dar dólar R$3,50. E eu sou obrigado, o Banco Central, a fornecer o dólar a R$3,50. A diferença entre R$3,50 e R$4, quem paga? Isso entra débito do Tesouro. Isso entra débito do Tesouro e é contabilizado como despesas de juros e que afeta a necessidade de financiamento do setor público. Isso gera dívida pública. E em cima de juros, incidem juros. E é isso que explodiu a dívida pública brasileira. Nós pedimos auditorias do Tribunal de Contas da União sobre isso. Existe um processo do CAD, onde, agora vem a denúncia, existe um processo no CAD e foi trazido para cá pela CSN, aquela siderurgia, que em bancos estrangeiros, em acordo de colaboração premiada com o Departamento de Justiça americano, disseram que atuaram para manipulação do câmbio no Brasil. Péricles, Banco Suíço e também o BTG está lá. Então, nós estamos pedindo fiscalização, estamos pedindo auditoria e atuação da PGR em cima disso. Nós vamos colocar uma lupa sobre esse esquema que arrebentou, que explodiu a dívida pública brasileira. E por causa da explosão da dívida pública brasileira, somada às decisões equivocadas de política econômica, que levou o Brasil para uma recessão, que provocou a queda da arrecadação previdenciária, nós estamos numa situação onde temos 14 milhões de desempregados, o Brasil bateu recorde de sua taxa de desemprego, e isso tem um impacto, de um modo geral, nas nossas contas públicas, e estão querendo colocar a responsabilidade da corrupção, que isso é corrupção, isso é esquema de corrupção, para que o idoso, para que as pessoas com deficiência, para que o trabalhador rural, querem dar calote social em relação à questão das pensões. Nós não vamos aceitar pagar a conta da corrupção. Isso é posição nossa, das entidades, que não aceitarão pagar a conta da corrupção. E quero informar também, para finalizar, eu sei que eu já estourei meu tempo, mas eu precisava explicar para vocês por que o nosso lema é que não pagaremos a conta da corrupção. E de onde vem o esquema. É com relação à narrativa equivocada do Dr. Leonardo. Acho que seria importante levar isso para a equipe econômica, chamar o marqueteiro do governo, que é um bom marqueteiro, porque eu quero elogiá-lo. No momento que ele diz assim, uma nova previdência, ele foi inteligente para usar o termo reforma, porque reforma, etimologicamente, ela está associada a qualquer ação que você faz para melhorar, para aperfeiçoar o ambiente. Você não reforma uma casa para ela ficar pior, reforma? Não, você reforma para melhorar, do ponto de vista da funcionalidade, do conforto. Então ele foi inteligente e colocou uma nova previdência.
E realmente, isso que eles querem colocar, tirar da Constituição as regras previdenciárias, que isso não vai passar. Eu troco o meu nome, se isso passa. Eles foram ousados. Porque eles querem implantar o sistema de capitalização? Sim. E eles não conseguem dizer o custo da transição. Quem é que vai pagar o salário dos que já são aposentados? De onde é que vem esse dinheiro? Isso nós queremos saber. E vai ter que apresentar dados atuariais. Não existem. As projeções do governo, tem lá um estudo dos atuários do Brasil, que mostram e refutam a forma como foi feito o levantamento dessas projeções. Eles não sabem. Olha, gente, pensão, por exemplo, a pensão que eles estão querendo dar calote, reduzir para 40%. Imagina um pai de família, uma mãe de família que comprou um imóvel, hein? Que tem despesas conjuntas e de repente vem a óbito. Isso vai comprometer, vai desproteger a família na ausência de um ente querido. E pagou para ter o benefício, porque só recebe pensão quem paga, quem contribui para a Previdência, nós sabemos disso. E eles estão querendo dar calote na viúva, 40%, acabar com a reversibilidade. Por exemplo, à medida que dependentes, os filhos, vão completando a maioridade, ele deixa de receber aquela cota parte que ele tem da pensão, e aquela cota parte é revertida para os remanescentes. Eles simplesmente querem acabar com isso. Não dá para aceitar também da forma como foi proposta essa questão da pensão. Não são as viúvas que são as responsáveis pelas desgraças das contas públicas. Quem criou essa desgraça foi o próprio governo. E eu tenho a solução, as alternativas para a equipe econômica em relação à solução e os caminhos para nós resolvermos esse problema. Nós precisamos, primeiramente, buscar crescimento econômico. Não é através da reforma da Previdência que se vai gerar empregos. Isso é uma falácia. O desafio do Brasil é atrair investimento estrangeiro direto para as infraestruturas, para o setor de infraestrutura. O governo tem na mão um instrumento que ele não está usando. Sabe qual é esse instrumento? A nossa poupança interna, os fundos de pensão. É o caso de mudar a legislação, criar sistema das debêntures de investimento e definir quais são os setores que você quer atuar com debêntures de investimento. Exemplo, o Brasil precisa de matriz energética. Sem matriz energética, nós não podemos alavancar crescimento econômico. Então, a gente sabe que precisa de matriz energética. Eu vou dar isso para a China, a matriz energética? Ou eu vou chegar com a Previdência Complementar para o FUNPRESP e dizer assim, olha, investimento de longo prazo financia projetos de longo prazo. Investimentos de longo prazo financiam projetos de longo prazo. Nós temos aqui o setor de energia. Isso foi uma das coisas que a Angela Merkel fez na Alemanha. A saída da crise se deu pelo investimento no setor de energia. Pesquisem sobre isso e vejam o que vocês podem fazer para alterar a legislação, para direcionar os fundos de pensão a fazer investimento em setores estratégicos. Ou vamos dar para a China? Outra questão que é importantíssima para a equipe econômica avaliar. Reforma para os devedores da Previdência Social. É uma questão de honra para os prefeitos não pagarem a Previdência. Pode ser Temer, pode ser Dilma, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for que sentar naquela cadeira de presidência da República. Vai ser a mesma coisa, Leonardo. Eles não pagam a Previdência, eles se reúnem, eles fazem aquela marcha dos prefeitos, eles, que é organizado pela Confederação Nacional dos Municípios e pela Frente Nacional de Prefeitos, vêm fazer lobby aqui em Brasília, pressionando a União, para quê?
para obter perdão de dívidas, das multas. E isso eles obtêm com sucesso. Então, entre pagar a fatura de uma construtora que tem ali a referência de quem financiou a campanha dele como prefeito, onde tem lá os 10%, 15%, 20% de propina, e aqui a GPS do INSS, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar onde ele vai ganhar dinheiro. É a corrupção. E ele sabe que se ele não pagar GPS, não dá em nada. Porque ele vai organizar as marchas dos prefeitos, vem para Brasília e obtém refis. Isso é privilégio, porque não acontece nada, Maria Lúcia, com ele. Nós temos que fazer isso ser crime. Ele tem que ficar inelegível. Na hora que o assessor chegar para ele e dizer assim, olha, paga isso aqui, porque se tu não pagar isso aqui, qualquer cidadão pode te denunciar lá no Ministério Público, tu é afastado do cargo e tu fica inelegível, tu sai da vida pública. É esse tipo de reforma que o Brasil precisa. Tá, pessoal? Muito obrigado.